Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estudando bastante e resolvendo a lista de exercícios. Bom, nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a convergência do método de Newton. Na aula passada, na realidade eu resolvi um exemplo com vocês, dando um chute inicial x0 igual a 2. Então eu pedi para que vocês, eu pedi não, na realidade eu mostrei para vocês como resolvi o método de Newton, né, aplicando o nosso algoritmo. E aí então eu dei o chute inicial para vocês como x0 igual a 2. Mas isso nem sempre é possível. Tá? Então nós precisamos determinar uma forma de como encontrar esse chute inicial. Então aqui nós obtivemos a solução, né, que eu mostrei para vocês que o zero da função estava aqui, o zero da nossa equação, né, estava aqui em 1.8, fizemos a representação gráfica, aí no algoritmo nós colocamos os nossos dados de entrada e depois de rodar algumas iterações, nós encontramos então que a raiz aproximada era x3 igual a 1.8 mais alguma coisa 59, né? Isso está na aula passada, os nossos cálculos. E aí, aqui está a solução, está aqui essa é a solução real, né? Solução real com todos os dígitos, e nós havíamos encontrado uma solução aproximada. Bom, a ideia então, coloquei um desenho bem simples aqui, para nós podermos estudar um pouco a conceituação, como determinar o nosso chute inicial. Eu coloquei um caso problemático aqui para nós analisarmos esse chute inicial. Tá? Então, vejam o seguinte, vejam que se eu tenho uma função com esse comportamento aqui e um dado intervalo AB, e eu der um chute inicial x0 igual ao ponto B, no momento em que eu traço a primeira tangente, eu encontro então, pela interpretação geométrica do método de Newton, o ponto x1. Faço a projeção então na função e a partir daqui eu encontro então a segunda tangente. E se eu projetar essa tangente, ela vai bater mais ou menos aqui, certo? Mas observe que esse valor já está praticamente fora do nosso intervalo de raiz. Tá? O que está acontecendo então? Acontece que a derivada da nossa função, que representa a inclinação da reta tangente, ela está mudando de sinal. Ou seja, de um ângulo maior do que 90 graus, que o ângulo que está aqui, para um ângulo menor do que 90 graus, que o ângulo que estará aqui com essa projeção. Então, isso é um caso que gera problema na nossa convergência. Veja, não que a solução não será convergente, não que a gente não vá encontrar uma solução, mas se você está rodando um software, um programa um pouco maior, que você precisa resolver uma equação um pouco mais complicada, que você poderia, digamos, resolver com 10 iterações, talvez um problema desse pode causar 30, 40 iterações. Imagine que você precisa resolver esse problema por várias e várias e várias vezes dentro da tua programação. Isso geraria um custo computacional muito grande. Tá? Então, nós precisamos melhorar esse custo computacional. E de que forma nós vamos conseguir melhorar esse custo computacional? Determinando de uma forma direta o nosso chute inicial, que é o x0. Bom, então vamos analisar como seria esse chute inicial. Para isso, existe um teste chamado o Teorema da Convergência, que ele diz o seguinte: se nós temos um dado intervalo, onde a função é duplamente derivável, diferenciável, ou seja, você consegue calcular a derivada primeira e segunda naquele intervalo, e além disso, a derivada da função, a derivada segunda da função é contínua nesse intervalo, então nós podemos analisar três situações. Se f de A vezes f de B for menor que zero, então aqui está o teorema da existência, a derivada primeira da função deve ser diferente de zero dentro desse intervalo, e segundo, a derivada segunda da função não deve trocar de sinal dentro desse intervalo. Lembrando, se a interpretação geométrica da derivada primeira é a inclinação da reta tangente, a derivada segunda é a taxa de variação da inclinação da reta tangente.
tá? Ou seja, é a taxa de variação da mudança do ângulo dessa curva. Então, você deve ter uma taxa sempre crescente ou sempre decrescente. Caso isto mude, então você tem problema na tua convergência. Então, para garantir a convergência, não pode haver mudança na taxa de variação da inclinação da reta tangente, ok? Então, esse é o teorema da convergência. Pois bem, daí olha só o que ele diz para nós então. Então, a convergência será garantida se for escolhido um x0 conveniente. Então, além de tudo isso, nós temos que escolher um x0 conveniente. Aí que está o nosso problema. Bom, vamos lá então, como escolher um x0 conveniente. Então, veja, se você tem um dado intervalo AB que contém uma raiz, que é o teste da existência e da unicidade, nós temos dois casos. Nós vamos fazer o seguinte. Se nós calcularmos a derivada primeira da função e a derivada segunda da função e o produto dessas duas funções for maior que zero, significa então que nós escolheremos o x0 como chute inicial. Caso esse produto da derivada primeira e a derivada segunda for menor que zero, nós passamos então a escolher o ponto A como o nosso chute inicial. O que tem a ver isso aqui? Bom, vamos lá. Inclinação da reta tangente e a taxa da variação, certo? Veja, então, se a inclinação for sempre positiva e a taxa de variação for sempre positiva, o produto é positivo. Ou, se a inclinação for sempre negativa e a taxa for sempre negativa, o produto é positivo. Veja o contrário agora. Se a inclinação é positiva e a taxa é negativa, o produto é negativo. Agora, se a inclinação é negativa e a taxa é positiva, o produto é negativo. Tá vendo? Então, você precisa ficar atento com isso para determinar o nosso x0 conveniente. Bom, então vamos analisar aquele nosso chute inicial. O que aconteceu? Por que eu determinei aquele chute inicial lá para vocês? Então vamos fazer um estudo do nosso exemplo. Então, estudo da convergência da equação x ao cubo menos 0,8x ao quadrado mais 0,2x menos 3,6 igual a zero. Nós sabemos que o chute inicial foi x0 igual a 2. Agora, eu preciso saber o porquê, entender o porquê daquele x0 igual a 2. Então, vamos lá. Solução. Primeira coisa que nós vamos fazer é determinar um intervalo que contenha uma raiz. Bom, logo, pelo método gráfico, deixa eu voltar aqui em cima, né? Nós fizemos o método gráfico, nós vimos que um intervalo era entre 1 e 2. Mas nós podemos diminuir um pouco mais esse intervalo para que não fique tão grande e não gerando tanto problema nos cálculos. Então podemos dizer o seguinte, que existe uma raiz dentro do intervalo 1,5 e 2. Está aqui a representação gráfica. Legal. Então, o que nós fizemos? Nós fomos lá e definimos um intervalo que contém uma raiz variando entre 1,5 e 2. Isso pelo método gráfico. Se não tivesse o gráfico, o que nós faríamos? Faríamos aquela tabelinha como já expliquei para vocês. Faria o teste da existência, teste da unicidade, certo? Para garantir que realmente existe uma raiz única ali dentro daquele intervalo. Aqueles testes, mesmo sendo por meta-bissecção, eles não podem ser esquecidos. Eles devem estar sempre nos nossos exercícios. Muito bem, vamos lá agora verificar a convergência da função. Então, olha só, o que eu escrevi? A função f de x é contínua no intervalo AB, está aqui, 1,5 e 2. Agora a pergunta é, por que essa função aqui é contínua? Por que eu estou informando que essa função é contínua? Bom, isto visto lá em cálculo, nós sabemos que como a nossa função f de x ela é uma função polinomial, e todo polinômio é sempre contínuo, você não tem problemas nesse polinômio, então eu tenho garantia e tenho certeza que posso afirmar que essa função é contínua nesse intervalo. E, além disso, ela possui derivadas de primeira e segunda ordem contínuas também. Por quê? Porque a derivada primeira também é uma função polinomial e a derivada segunda também é uma função polinomial. Por isso que eu posso garantir continuidade para todas elas. Bem, aí então eu fui lá e calculei a derivada primeira. A derivada primeira ficará igual a
3x ao quadrado menos 1,6x mais 0,2. E apliquei nos extremos do meu intervalo. E verifiquei então que o resultado foi positivo no extremo de cima e o resultado foi positivo também no extremo de baixo, ou seja, no 1,5 e no 2. Ou seja, não mudou de sinal. A inclinação da reta não mudou de sinal. Ela foi sempre positiva. Bom, se a inclinação da reta é positiva, significa então que o nosso ângulo é menor do que 90 graus. Certo? Muito bem. Agora eu preciso verificar a situação da derivada segunda. Bom, a derivada segunda, que é este polinômio aqui, x, 6x menos 1,6, testei também no extremo inferior do intervalo, deu 7,4, e testei no extremo superior do intervalo, que é 2, deu 10,4. Ou seja, a taxa de variação também está se mantendo, ou seja, ela também é positiva. E aí, se nós efetuarmos a multiplicação, então, a escolha do conveniente, vejam, a multiplicação tanto da inclinação da reta como a taxa de variação, tá aqui os valores, positivo, positivo, o produto vai ser sempre um valor positivo. Logo, o nosso x0 escolhido, o nosso x0 conveniente, então, vai ser o x0 igual a b igual a 2. Foi esse valor, então, que eu passei para vocês, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, foi esse valor e foi esse o estudo que eu fiz para determinar, então, que o nosso x0, o nosso chute inicial aqui, era igual a 2. Tá, pessoal? Certo? Lógico, vocês terão que fazer a determinação da sua escolha, desse valor aí, e vão ter que provar esses valores e calcular essas derivadas, tá? Voltando a frisar, professor, então quer dizer que se eu escolher um x0 que não é o conveniente, eu não vou conseguir a convergência? Talvez até consiga a convergência, porém, você obrigatoriamente executará mais iterações do teu método. Tudo bem? E mais um detalhe então. E se esse resultado for igual a zero? Bom, se for igual a zero, é porque algum desses resultados aqui deu igual a zero. Ou seja, você acaba furando uma do caso, né, das ideias do nosso teorema, que é ser diferente de zero. Tá bom? E aí você praticamente estará com a raiz, ou você vai estar com uma tangente estendendo para o infinito. Vai conseguir uma convergência? Aplicando o método, talvez, e com várias iterações, é possível que consiga sim. Mas o recomendado é que isso não aconteça. Tudo bem? Pessoal, bons estudos. Até a nossa próxima aula. E não esqueçam, mantenham o foco e façam os exercícios que estão no ambiente. Um abraço para todos e até a próxima.